Fala, meu amigo apostador. Fala, minha amiga apostadora. Atendendo a pedidos, eu vou falar um pouco aqui sobre a Europa League. Ontem nós tivemos 4 jogos, decidindo aí quarto finalistas, né? Quatro times que vão para as quartas de final. E hoje temos mais 4 jogos. Então vamos falar um pouco sobre a situação desses jogos. Antes vamos voltar para os jogos de ontem. Eu mandei lá no Aposta 10. Tive um bom desempenho, incrivelmente. Eu não gosto muito de trabalhar com a Europa League nas fases iniciais, acho bem difícil, mas aí deu certo aí. Então vamos falar um pouco ali. Esse Copenhague e o Istanbul Basaksehir, que é o time do Robinho lá, o campeão turco, inclusive. Tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, tomou um 3-0 ali. Copenhague conseguiu crescer ali de produção, dominou ali o time turco e conquistou uma vitória aí maiúscula, né? Conseguindo avançar para a próxima fase da Europa League. No outro jogo ali, o Shakhtar Wolfsburg, o Shakhtar começou bem a partida, parecia que ia vencer o natural, estava com uma vantagem tranquila por ter vencido fora. Aí aconteceu várias coisas nesse jogo, né? Primeiro a gente teve uma expulsão, a expulsão ali do Shakhtar, que até gerou assim uma marcação de pênalti primeiro, né? Que aí o VAR foi acionado e tirou isso daí, essa marcação, né? Ajudou um pouco o Shakhtar, apesar de um jogador a menos. E aí logo depois teve a expulsão também de um jogador do Wolfsburg, e o Shakhtar no finalzinho, quase 90 minutos ali, fez 3 gols assim seguidos, né? 2 do Júnior Moraes, o brasileiro. A Inter venceu por 2-0, mas não foi um jogo tão tranquilo quanto parecia. A Inter fez o primeiro gol com o Lukaku ainda no primeiro tempo, mas o Getafe começou atacando. No segundo tempo, o Getafe teve um pênalti, falhou o pênalti, e aí a Inter conseguiu fazer o segundo gol e avançou aí. A Inter precisa, com o Eriksen, né? Então tem um time cheio de estrelas, vem aí mais forte para essa fase. E o United era apenas um cumprimento de tabela, ainda tomou um golzinho ali e acabou virando. Esse foi o único jogo que eu errei, eu coloquei United para não sofrer gols, mas era um jogo difícil até para trabalhar. Falando sobre os jogos de hoje, nós temos Leverkusen e Glasgow Rangers, Sevilha e Roma, Basel, Frankfurt, Wolves e Olympiacos. Vou deixar até abaixo uma análise que eu fiz ali para sportsbet.io e falar um pouco aqui dos jogos, né? O Sevilha e o Bayer de Leverkusen e o Rangers. Esse jogo, na ida, o Leverkusen venceu por 3-1 na Escócia, então vem com uma vantagem bem tranquila, pode até perder por 2-0. O Rangers, para conseguir a classificação, tem que fazer no mínimo 3 gols, 3 de diferença, ou vencer por 3-1, levar para os pênaltis, ou 4-1, a partir de 4-1, 4-2, 5-3, vencendo a partir de marcando 4 gols e vencendo por 2 gols de diferença, avança. Então é uma missão bem difícil para o Rangers. Os dois times, o Leverkusen vem com 30 e poucos dias aí, apenas de treinamento depois da final da Copa da Alemanha, enquanto o Rangers começou agora a disputa do Campeonato Escocês. Não sei assim, como ele vai, o peso que ele vai para esse jogo. O mercado está colocando aqui o favoritismo claro para o Leverkusen, caiu um pouquinho, mas ainda eu acho valor aqui essa vitória do Leverkusen pagando 1,61. Então essa fica como dica aí para esse jogo. Sevilha e Roma, esse entra nos jogos únicos, né? Porque ele e o jogo da Inter não tinham sido disputados antes da paralisação, foram jogos adiados. E aí o Sevilha e Roma entram no 0-0 ali. Se o jogo tiver empate, vai para prorrogação. Persistindo em prorrogação e empate, vai para a decisão por pênaltis. Sevilha é o rei da Liga Europa, né? Nos últimos anos ali, ganhou aquele tricampeonato com o Unai Emery. Tem outros títulos ali um pouco anteriores, na época do Luiz Fabiano. É um time bem tranquilo para a disputa desse campeonato. E a Roma tá aí, né? A Roma apresentou um bom futebol, tem a chance aí de levantar uma taça ou pelo menos chegar longe de uma competição europeia. O jogo vai ser único lá em Duisburg, na Alemanha. Isso vai ser uma vantagem para quem seguir.
E o Sevilla assim, entra como favorito das casas de apostas, né? Ontem a linha segue aqui em menos 0,25. Olha, questão de valor, eu vejo valor aí para Roma, né? Mais 0,25 pagando 2,3 que eu vi aqui, deixa eu ver em outra casa para ver se é esse. Não, mais 0,5, 1,85. Minha aposta é na Roma. Independente aí do que acontecer. O Sevilla é um time forte na Europa League, mas a Roma aí tá pagando muito bem, vale a pena aí esse risco. A menos que tenha alguma. Vou chegar mais próximo do jogo, olhar ali um desfalque, alguma coisa assim, mas olhando assim friamente, a Roma aqui para mim leva o favoritismo para esse jogo. Não favoritismo, leva o valor para esse jogo. O favoritismo é do Sevilla mesmo. Basel e Frankfurt. Esse jogo, o Basel surpreendeu, colocou 3-0 lá na Alemanha e agora recebe o Frankfurt ali bem tranquilo. Pode perder até aí por 2 gols de diferença. É bem tranquilo assim a situação do Basel. Acho que esse mais 0,5 do Basel também tem valor. Não sei se o Frankfurt vai entrar tão forte assim. Ele já não estava apresentando seu melhor futebol no final do campeonato alemão. Faz bastante tempo, difícil ele conseguir manter um ritmo tão forte. E o Basel estava jogando até esses dias, né? Disputou o jogo até esses dias atrás aí pelo campeonato suíço. Wolverhampton e Olympiacos no jogo de ida, empate em 1-1 na Grécia. O Olympiacos é um time muito intenso quando joga na sua casa, mas pega um Wolverhampton que é um dos melhores times aí da Europa. Não conseguiu a classificação da Champions League pela Premier League e o Nuno Espírito Santo deve olhar com mais carinho aí essa Liga Europa. Então, vitória aí do Wolves jogando na Inglaterra, pagando 1,81. Acredito que tenha valor também aí esse jogo. São bem difíceis, assim, 1,84 tá pagando aqui algumas outras casas. Eu vejo valor no Wolverhampton, mas o Olympiacos é um time complicado, eliminou o Arsenal durante a caminhada aí, mas para mim hoje os valores, né? Então, Leverkusen, dupla chance aí para Roma, handicap asiático 0,5, Basel, handicap asiático 0,5 e o Wolverhampton para vencer. Então, todas essas aí são apostas que eu vejo valor. É sempre interessante. Europa League é um campeonato bem complicado. Você observar, dar uma olhada ali do próximo ao jogo, as movimentações do mercado e até possíveis times que irão poupar ou irão ter desfalques. Né? Poupar nem é o caso aqui, porque só tem esse campeonato aqui antes do início da temporada, mas alguns que possam ter perdido aí atletas já nesse meio termo ali entre o final da temporada europeia e o começo da próxima temporada. Uma coisa interessante também vai ser na próxima fase, como são apenas jogos únicos, sendo todos disputados na Alemanha. Então isso daí vai ter um peso bem grande. Acho que vai ser uma coisa bem interessante para o UEFA observar isso daí. Beleza? Então fica aí. Falei um pouco aí sobre os times, não me estendi tanto. Deixa aí seu comentário. Vocês pediram aí para falar um pouco sobre Liga Europa e eu tive minha visão. Não gosto tanto. Eu gosto de assistir o campeonato, mas apostar pré-live nele é muito difícil, assim. Nesse caso é um pouco mais tranquilo, por ser jogos equilibrados, dentro do modo que eu gosto de trabalhar, e também decisivos, né, que colocam os times mais focados aí na competição, beleza? Um abraço, pessoal!